Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Obrigada. Vamos assentar. Para quem trouxe a palavra de Deus, para quem trouxe a Bíblia, abra em Mateus 3, versículo 1. A gente precisa aprender a acompanhar a palavra, ter amor à palavra, passar a mão. Não precisa ser tão rabiscado como a minha Bíblia, mas precisa estar tudo marcado. Precisamos saber que essa aqui é a fonte, né? Todo mundo já acharam aí? Amém? Ou vocês estão na misericórdia ainda? Acharam? Então nós estamos no segundo domingo de Advento. O segundo domingo do Advento vai falar sobre os profetas, sobre o precursor. Então no versículo 1 está dizendo: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Pois foi dele que falou o profeta Isaías ao dizer: voz do que grita no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas suas veredas. Vamos começar nesse primeiro versículo. É tão extraordinária a história da salvação que João Batista foi o último profeta, ok? Estão sintonizados nisso? Ele foi o último profeta. Mas Isaías falou dele 500 anos antes. Pode imaginar que coisa extraordinária isso? 500 anos antes de qualquer coisa, João Batista, Isaías já falava: voz do que grita no deserto. Imagina, eles já estavam preparando a vinda do Senhor há quanto tempo? João foi o último profeta. Ele foi preparado para anunciar Jesus. Vocês sabem de que João era filho de quem? De quem? E de quem? Isabel e Zacarias. Zacarias servia no templo. Lembram disso? Era um sacerdote do templo. Quando o anjo aparece para ele, Isabel era considerada estéril. E quando o anjo aparece, fala que ele teria um filho. E ele duvida e fica mudo. Lembram dessa história? Quando Nossa Senhora descobre que o anjo anuncia a ela que ela vai conceber e avisa que Isabel está grávida, Nossa Senhora vai para a casa de Isabel. Quando Nossa Senhora chega na casa de Isabel, o que acontece com o João, que estava na barriga de Isabel, no ventre? Ele fica cheio Então, a partir daquele momento, ele já estava batizado, o primeiro batismo do Espírito Santo. Foi João, foi o primeiro batizado. Porque ele salta no ventre de Maria, de Isabel, de alegria. Né? Então, ele naquele momento ele já estava sendo consagrado como precursor. Quando ele nasce, está lá em Lucas, olha que lindo que o pai dele, quando fala, esse menino será, o nome dele será João, ele escreve na tabuinha, a língua dele se solta, e ele canta, ele reza o Benedictus, que é um dos trechos mais lindos. Mas eu vou lembrar uma frase que ele fala: tu também, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Olha que lindo isso. Pois irás à frente do Senhor para preparar-lhe os caminhos, para transmitir ao seu povo o conhecimento da salvação, pela remissão de seus pecados, graças ao misericordioso coração do nosso Deus. Por que ele está falando isso?
Ele já avisa, que ele profetiza que aquele menino seria o profeta do Altíssimo, que ele iria preparar os caminhos para a chegada de Jesus. Qual que é o papel do precursor? O precursor é aquele que vem antes para avisar que está chegando alguém importante, para fazer ele ser conhecido, para animar o povo, para ele ser amado, desejado e acolhido. Essa é a grande missão do precursor, que foi aqui João Batista. E João Batista, quando ele percebe que estavam chegando os fariseus e os saduceus, ele chamava eles de raça de víboras, e ele fala: quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzi então fruto digno de arrependimento, e não penseis que basta dizer: temos por pai a Abraão. Por que ele fala isso? Porque diante de Deus, nenhum de nós tem mérito. Nós não temos nenhum título para apresentar a Deus. Nenhum de nós tem nenhum mérito para se apresentar diante de Deus. Somos todos iguais. Não adianta falar: não, eu fui batizado. Então presta atenção nisso. Por que hoje a gente está lendo sobre o precursor, que anunciava: o reino de Deus está próximo? Ele anunciou que estava próximo. Então João Batista foi aquele que teve a oportunidade de apontar para o Salvador. Imagina, todos os outros profetas anunciaram que ele viria. João Batista apontou o dedo e disse o quê? O que João Batista falou quando viu Jesus? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa frase a gente repete todos os dias na missa, não é assim? Quando o padre eleva a hóstia, ele não fala isso? Ele fala: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós repetimos a frase de João Batista, o padre repete. E aí nós respondemos o quê? Senhor? Quem que falou isso? Quem falou isso na Bíblia? Nunca ouvi falar nisso, né? O centurião, que quando estava com o servo doente, e Jesus fala: eu vou lá curá-lo, e ele fala assim: não, eu não sou digno de que o senhor entre na minha casa, basta uma palavra, porque eu também sou comandado, eu também mando, e eu sei o que é falar com um vai, ele vai, volta, ele vem, e o senhor pode só mandar. Jesus ficou impressionado com a fé dele. Então hoje nós repetimos, padre repete aquilo que João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus. Pode imaginar quando João Batista viu Jesus passando e falar: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. João Batista foi aquele que viu, que batizou Jesus. Então ele foi o último profeta, e ele deu a vida, porque ele anunciou com verdade. Ele não fugiu daquilo até a cabeça dele ser cortada. Ele se comprometeu com o anúncio da palavra. Então agora preste atenção. Qual é o sentido? Já falei isso com vocês mais de uma vez. Hoje nós estamos lendo um trecho que ocorreu há 20 séculos, ok? Há 2000 anos atrás aconteceu essa passagem. Qual é o sentido da gente estar lendo isso hoje? Não estou vendo João Batista, Jesus já veio, já morreu, já ressuscitou. Isaías então já está tudo lá em cima, contando casa lá no céu. Qual é o sentido da gente estar falando disso hoje? O que vocês acham? Por que nós estamos conversando disso? Então presta atenção. Da semana passada eu falei com vocês que entre a primeira vinda de Jesus, quando ele veio, para a próxima que ele virá, existe uma vinda que acontece todos os dias. Todos os dias Deus vem até você. Você acredita nisso? Acredita? Como é que ele vem? Como é que ele vem? Como é que você reconhece ele? Na palavra, no outro, no amor dele por você, e quando você recebe a Eucaristia. Quando você recebe a Eucaristia, é ele vivo. A gente tem dimensão disso não, que é Jesus vivo, corpo, sangue, alma e divindade. Eu estou recebendo o autor da vida, o Senhor. Isso é um dos maiores mistérios que a gente vive, mas é Deus vivo.
para essa vinda de Jesus, que a gente chama de vinda intermediária, ele também precisa de um precursor. Ele também precisa de alguém que anuncie nos desertos internos e nos desertos exteriores. Igual ele falou no deserto da Judéia, hoje eu falo no deserto do seu coração. Eu falo no deserto de um mundo que não acha que não precisa de Deus. Hoje, da mesma forma, nós anunciamos. E hoje, cada um de nós que foi batizado é um precursor de Deus. Falo, nunca ouvi falar nisso, pois eu estou te dizendo que você é um precursor, porque você foi batizado, assim como João Batista, no ventre da mãe dele. Nós, quando recebemos o batismo, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, nós somos selados. Então nós deveríamos estar preocupados em sermos os precursores, aquele que anuncia que Jesus está vivo no meio de nós. Compreende a nossa responsabilidade? Eu achei que era só com João Batista, não é com você hoje a história. Hoje você é precursor. Mas João Batista gritava assim: convertei-vos, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Como é que eu posso gritar para você: arrependei-vos, mude o rumo da sua vida, se primeiro eu não gritar para mim mesmo? Eu não posso dizer para você: converta-se, se eu não me converter. Eu não posso dizer: endireitai os seus caminhos, se eu não acertar os meus. O de caminho que chega reto no meu coração, eu não posso falar com você para fazer isso, se eu não fiz antes em mim. Por isso que o papel do precursor é tão sério, que hoje somos nós, que temos que ter a coragem de dizer para alguém: vem até aqui, ó, vá diante de Jesus vivo, e se entregue diante dele, e converse com o Deus que te vê e te escuta, e se você não atrapalhar, você vai conseguir ouvir ele falando. Mas se você não tiver experimentado isso, como é que você pode dizer isso para alguém? Você irá dar convencimento a alguém que é possível falar, Deus ouvir e agir? Não, porque se acreditássemos, essa igreja não caberia, do nascer ao pôr do sol, porque todo mundo estaria aqui em fila, e eu te digo que não daria meio minuto para cada um, porque ele está vivo, e ele está aqui vivo. Isso é extraordinário. A gente tem a oportunidade de conversar com ele, de alguém que tem a única coisa que ele tem para você é o bem, é o amor. A única pessoa que não irá te enganar na vida é ele. É a única pessoa que você pode assinar um papel em branco, que nunca vai te decepcionar. Mas para você afirmar isso para alguém, você tem que ter vivido isso. Então João Batista, antes de anunciar, ele viveu no deserto. Então ele podia anunciar, como diz São Gregório Magno, né, que ele pregava a fé reta. João Batista tinha curva com ele não. E ele falava das boas obras. E ele fala, São Gregório Magno, eu trouxe para vocês, para que a força da graça penetrasse naquilo que a gente está fazendo, que a luz da graça resplandecesse, para que os caminhos para Deus se endireitassem. Nós temos que endireitar a nossa vida. O que na sua vida hoje não está de acordo com o Evangelho? É preciso acertar o caminho, porque a forma como eu vivo aqui hoje determina o meu futuro. Isso aqui não é brincadeira. A vida com Deus não é brincadeira, não é uma história que eu conto, é real. Quando eu fechar os olhos aqui, eu abro diante dele. Isso vai ser algo extraordinário, mas pode fazer as nossas pernas ficar meio bambinha. E ele fala: para que surjam no ânimo nosso pensamentos honestos, depois da escuta da palavra, que tem que nos guiar para o bem. Então guarda uma coisa: quando Deus Pai permite que Jesus venha ao mundo, assumir a nossa carne, a liberdade dele ter vindo ao mundo, Deus Pai revela para nós o amor misericordioso, para que a gente, olhando para Jesus, aprendendo com ele, ele deu uma medida para nós.
quando a gente morrer, nós seremos avaliados na medida desse menino que veio ao mundo. Essa é a medida. Porque ele fez com que esse menino, a vida dele, fosse um dom de amor. Então, o convite de Deus para nós é que a vida de cada um de nós seja um dom de amor. Presta atenção nisso. Eu tenho que seguir o passo dele para que a minha vida também seja um dom de amor para o outro. Não é essa a medida da nossa vida. Porque quando a minha vida for um dom de amor, eu vou fazer isso que o João Batista falou. João Batista disse assim: para que você produza, ele fala, produza frutos dignos de arrependimento. Produzir então frutos dignos de arrependimento. Isso é muito sério. O fruto digno de arrependimento serão os nossos frutos de amor. Nós temos que prestar atenção na nossa vida. Nós temos que aproveitar, porque a grande maioria, nós estamos inseridos num mundo onde o Natal é uma festa absolutamente materialista, e as pessoas não conseguiram compreender o que significa o Natal. A nossa salvação dependeu de uma vinda. Você já pensaram nisso? A nossa salvação dependeu de Deus ter assumido a nossa carne, ter vindo até nós. Sem essa vinda, não teríamos saída. Então, para nós hoje que somos os precursores, temos que anunciar que a nossa salvação dependeu dessa vinda. Então, o que é para nós a fé? Aceitar, acolher, amar esse Deus que veio até nós, assumir a nossa fé e viver para Ele. Enquanto a gente não tomar consciência disso, nós vamos viver a nossa fé muito meia boca. E entra Natal, entra Ano Novo, sai Ano Novo, e a gente não sai do lugar. A gente não sai do lugar, porque a gente não assumiu de verdade a nossa fé. Hoje nós somos os precursores. Somos hoje nós que anunciamos que Jesus está vivo no meio de nós. Se a gente não tiver a coragem, a audácia de anunciar e de viver de acordo com o Evangelho, mesmo que isso custe a nossa vida. Hoje nós somos chamados a ouvir a voz de Deus no meio disso tudo. Nós estamos no tempo do advento. Nós temos que prestar atenção nisso. A nossa salvação dependeu de uma vinda. E João Batista gritava: o reino dos céus está próximo. Hoje nós temos que tomar uma outra decisão. Qual é? O que foi que Jesus falou? O reino de Deus está aonde? No meio de vós. Então a nossa decisão hoje é entrar no reino. Não é saber que o reino está próximo, é entrar no reino. Essa é a nossa decisão. Nós ficamos sempre à margem. Nós temos que nos envolver nisso e viver de verdade o reino que já chegou. Então, da mesma forma como João Batista gritou: no meio de vós está aquele que vós não conheceis. Do mesmo jeito eu posso falar para nós: no meio de nós está aquele que a gente não conhece. Que nós recebemos a Eucaristia e isso não nos transforma. Então, no meio de nós está aquele que a gente não conhece, e é Deus vivo. Aquele que eu não sou digno, dizia João Batista, de carregar as suas sandálias, de desatar as suas sandálias. Eu não sou digno. Imagine nós. Então é preciso que de verdade a gente reveja a nossa história. De verdade. Eu preciso ver como é que estou caminhando. E quando eu penso: não, Filó, mas eu sou muito bacana, você não acha que eu cuido do próximo? Cuida, a gente quase mata o pobre na época do Natal de tanta comida. Então a gente entende que eles passam fome, mas só no Natal. Isso é hipocrisia. Isso é grave. Porque eu não me comprometo no resto da semana, no resto dos meses. Mas aí depois os meninos internos, de tanta diarreia, de tanto que comer. Estou falando mentira? Estou não, vai só dos próprios às vezes. Isso é hipocrisia.
Por que no Natal a gente dá comida para os pobres? Por que no Natal eu dou roupa? Não, ele veste o ano inteiro, ele come o ano inteiro. Qual é o meu compromisso de ajudar o outro? Não, Filó, mas eu estou dentro dos mandamentos da lei de Deus, eu não mato. Depende de como que é, você está avaliando o matar. O não comprometer. Não, mas eu também fico pedindo a esmola, porque também eu não posso ficar deixando o povo mal acostumado. Prestem atenção nas nossas atitudes. Depois a gente fala, não preciso confessar, Filó, não tem pecado. Depois eu vou estudar com vocês todos os mandamentos. Vocês verem como é que está associado um com o outro. Nós temos que avaliar. Porque a gente fala, não, dos pecados mortais já estão todos livres, hein? Filó, mas eu não roubo. Se você não estiver pagando o seu funcionário como deve, você está roubando. Essas coisas são de uma seriedade diante de Deus, que a gente não tem noção. Então, convertei-vos quando eu falo com vocês. Acorda, entra no reino e presta atenção nas coisas todas da nossa conduta, porque isso irá determinar a nossa vida. E o pecado venial pode se tornar um pecado mortal. Nós temos que prestar atenção na salvação da nossa alma. Isso não é brincadeira. A pessoa trabalha e fala, então depois eu te pago. Não, está escrito na palavra de Deus que quem trabalhou tem que receber hoje, não é amanhã, é hoje. É o fruto do trabalho dela, é hoje, agora. E eu não posso dar menos. Falar que você entende que eu estou apertado? Não, então você pega e arruma a sua casa. É sério, é muito sério. Nós somos cristãos, nós temos que mostrar, acertar o nosso caminho diante de Deus. A nossa obra tem que ser reta. A gente não brinca com as coisas de Deus. Nós temos que avaliar bem tudo que Ele pediu, porque só 3 pertencem a Deus. Os outros 7 mandamentos é a nossa relação com o irmão. É seríssimo. Filó, não roubei. Não, só tive o desejo de roubar. Já pecou. É tão sério, gente. É tão sério. E a gente leva a coisa à superfície. A gente leva na superfície. É preciso pensar. Mas eu vou conversar isso com vocês. Vou trazer mastigado para vocês poderem aprender. Então, nós precisamos de entender que hoje o precursor de anunciar um Deus vivo é cada um de nós batizado que recebe Jesus Eucarístico. O que nós estamos fazendo com isso? Nós temos que ter a audácia de dizer para alguém: Deus está vivo, Ele te ama e Ele quer o melhor para a sua vida. Se você for lá conversar com Ele, você sairá de lá com o seu coração limpo, livre, tranquilo, porque tem alguém que te ama e que te escuta. É preciso que a gente arregace as mangas e tenha coragem, assim como João Batista, de anunciar. Nós temos que ter a coragem de anunciar o Deus que cremos. Quem é o nosso modelo para nos ajudar é Maria. Ela foi aquela que ouviu e que transformou tudo. Ela foi completamente plasmada por Deus. Ela permitiu completamente que a vontade de Deus se realizasse nela. Ela fez exatamente aquilo. Quando ela recebe o anúncio, ela foi diretamente trabalhar. Então nós precisamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude no nosso processo de conversão, que a gente não tenha medo de se ver, que ela interceda por nós e peça a Deus a graça de nos conhecer. Fala: Senhor, me dê a graça de me ver, de ver a minha miséria, de ver aonde eu preciso ser convertido, de ver aonde que eu preciso aplainar o caminho, aonde que a luz de Deus não entrou, aonde que eu não estou tendo pensamento honesto, aonde que a palavra de Deus não está gerando em mim o que deve ser gerado. Me ajuda a me converter para ajudar o meu irmão, a anunciar, a ser precursor, a ser anunciador de um Deus que é vivo. Só para isso eu leio as palavras, para que isso possa me transformar. Senhor, diante do Senhor nenhum de nós vai ter mérito, então me ajuda a ter a minha vida, fazer da minha vida um dom de amor, um dom, para que quando as pessoas perguntarem:
Por que dessa forma de viver o amor? Por causa dele. Ele é a medida da nossa vida. Nós estamos seguindo os passos dele. Que ele nos dê essa graça de verdade ter uma conversão real. Real. Não maquiada, mas real. De verdade amá-lo acima de tudo da nossa vida. Amá-lo. Preparar o caminho para que ele de verdade possa nascer a cada dia na nossa vida e nos ajudar. Ajudar. De verdade a ter uma conversão. E que a nossa vida, não as palavras, mas a nossa vida possa ser testemunho desse Deus que é verdadeiro, real, vivo. Que Nossa Senhora, que a nossa mãe, interceda por nós junto a Deus e fala: Senhor, nós também todos fomos batizados. Todos recebemos o Espírito Santo. E nós estamos com a nossa função de precursor enterrado. Porque se alguém pergunta para nós: você crê em Deus? Você fala: é. Eu não tenho coragem de anunciar no meio das pessoas, de peito aberto, falar: eu creio, você não. Que pena que você está perdendo. Que pena que você não convive com o único que é real, porque o resto é que ilusão. Ele não, ele é verdade. Ele é por amor. Ele transforma a nossa história. Ele pode mudar tudo para melhor. Conviver com ele é alegria antecipada. Já é céu conviver com ele aqui. Quando você recebe a Eucaristia, pode ter certeza que você está vivendo o céu. Mas a gente tem que ter audácia, tem que ter alegria, tem que ter vontade de viver tudo isso. Mas eu acho que antes de tudo a gente tem que ter consciência que hoje os precursores somos nós. Que o batismo nos fez não só filhos, mas anunciadores de um Deus que está aí, no olho do furacão, andando conosco, na sua tristeza, na sua tribulação, na sua angústia, na sua agonia. Você não está só. Tem um Deus que caminha com você. Está aí do lado. Se você resolver olhar para o lado e falar: Senhor, Ele vai falar: oi, por que você está agoniada? Por que você está angustiada? Esqueceu que eu estou vivo? Esqueceu que eu posso mudar tudo a qualquer momento? Vocês já esqueceram que a nossa vida muda na fração de segundo? Porque o nosso Deus é real. Isso é uma das coisas mais extraordinárias que nós temos na vida. Eu desejo que vocês possam pensar sobre tudo isso, saborear a presença de Deus na vida de vocês, pedir a Ele que de verdade Ele nos dê a graça de uma conversão verdadeira. A conversão é um processo diário, mas que tem que ter o meu querer. Me transforma, Jesus, me ajuda a um processo de conversão real, porque eu quero anunciar que as maravilhas que eu fiz na minha vida, só vai fazer na vida daquele que acreditar. E eu digo para vocês o mesmo que o anjo disse para Nossa Senhora: não tenhais medo. Abri, aquilo que João Paulo II falou, abri as portas, abre as portas do seu coração para Ele, para o único que é eterno, para o único que é real, para o único que de verdade te ama. Faça essa experiência extraordinária, porque não tem outra palavra. É extraordinário viver com Deus agora, vivo. E eu quero partilhar com vocês uma coisa que eu aprendi, para que vocês possam também usufruir disso. Aprenda a fazer uma entrega para Ele diária, ok? É diário. Todos os dias a gente tem que repetir isso para Ele. E eu repito isso na hora que eu recebo a Eucaristia. Eu digo para Ele: Jesus, recebe a minha liberdade inteira, a minha memória, a minha vontade e a minha inteligência. Tudo que eu tenho, o Senhor me deu. Eu devolvo, para que somente a vossa vontade tudo governe em mim. Compreenderam? Eu te entrego a minha inteligência, a minha vontade, a minha liberdade e a minha memória. Eu te entrego. Tudo o Senhor me deu, tudo eu devolvo, para que somente a vossa vontade tudo governe em mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigada, vamos sentar.
Nós estamos na igreja vivendo agora um momento muito forte, né? Esse tempo agora que a gente vive é um tempo especial. Se chama? Então, a quaresma é um caminho. Assim como a nossa vida é um caminho. É um caminho onde a gente, mais do que observar as leis de Deus, é um caminho para que a gente possa encontrar com Jesus, assumir essa presença e acompanhar os passos dele. A quaresma ele é um tempo muito forte, é um tempo litúrgico forte, porque na verdade para nós é um tempo precioso, é um tempo de bênçãos, é um tempo que nos faz voltar para nós. Então é um tempo de uma riqueza que eu não posso fechar os olhos. Na verdade a gente vai iniciar, já iniciamos um retiro espiritual de 40 dias. Isso que é quaresma. É um retiro espiritual, porque nós estamos nos preparando para viver das coisas mais importantes, um dos mistérios mais importantes da nossa vida, que é o mistério da nossa redenção. Nós não podemos passar por esse tempo como qualquer outro tempo. Eu preciso pensar naquilo que Ele fez por mim. Nenhum de nós tem direito, teria qualidades, teria méritos para ganhar a vida eterna. Pode imaginar o que significa isso? Obrigada. Nenhum de nós tem mérito para isso. Imagina Jesus, aquele que o mundo não, os céus, nenhum lugar poderia conter, aceita vir a um útero de uma mulher, de uma virgem que foi preparada para recebê-lo. Vem no escondimento, vem na humildade, caminha, vem cá para nos revelar quem somos, filhos de Deus. E Ele vem nos redimir, Ele vem nos salvar, Ele vem nos tirar do reino das trevas para o reino de luz. Ele vem nos buscar. Então Ele paga o nosso resgate, sofre por cada um de nós. A nossa indiferença diante disso, isso não pode existir. Então nós vamos para um dos maiores mistérios. Qual que é o centro da nossa fé? Qual que é o centro da nossa fé? A ressurreição de Jesus. Se Jesus não tivesse ressuscitado, está fazendo o que aqui? Ok? Então a última palavra da nossa vida não é morte, é ressurreição. Mas nós só podemos afirmar isso por causa que Ele passou por tudo isso, por cada um de nós, e nos deu direito a algo que se chama vida eterna. Então, quando a gente vai trabalhar a quaresma é esse caminho, que onde eu preciso voltar. E Joel então fala para nós, lá no capítulo 2, convertei-vos, retornai a mim de todo o vosso coração. Você fala, Filó, mas eu já sou convertido eu aqui na igreja. Na verdade, o convite é pessoal, é para cada um de nós. Guarde uma coisa: quando a gente foi criado por Deus, nós fomos convocados a estar na presença dEle, ok? Ele te criou, você chegou diante dEle e fala, benção, pai. Você foi criada por Ele, você está na presença dEle. Cada fase da sua vida que você toma uma nova consciência, um novo despertar. Então a quaresma é uma provocação. Eu estou provocando vocês. É uma provocação para que você reveja o seu caminho. Então cada vez que você é convocada a estar diante dele novamente, cada vez que você faz a opção por uma nova conversão, você é convocada a estar diante dele. Então hoje nós estamos sendo convocadas de novo a estar diante dele, para que ele te olhe e pergunte, onde estás? Onde você está no seu caminho espiritual? Até onde você já caminhou? Até onde você já andou? Então por isso que é um convite que te provoca para que você possa aprofundar o seu caminho espiritual. Não podemos continuar vivendo na superfície que a gente vive. Então o convite à conversão não é uma conversão superficial ou transitória. Não, é definitivo. E esse agora nós damos um passo a mais e depois um outro a mais, para que cada vez mais a gente
Siga Jesus, esteja nos passos dele. Andar com Jesus não é uma brincadeira, é uma opção, é uma decisão de todos os dias, porque quando eu faço a opção por ele, a primeira coisa que o mundo vai me cobrar, nós vamos passar o que Jesus passou domingo passado, que nós celebramos, que foram as tentações, onde o mundo vai te cobrar pelo você ter, né? A questão material, a questão do poder, aquelas questões que hoje nós estamos num mundo que todo mundo tem opinião, mas argumento só tem quem tem embasamento. Opinião que todo mundo pode ter. Então vocês imaginam que nós estamos num mundo onde todo mundo quer like, quer ser famoso, mas não é essa a meta para andar com Deus. O caminho é outro. Então quando eu falo, Filó, já estou convertido, eu queria convidar vocês a ler duas coisas. A primeira estava na leitura de segunda-feira. Gostaria muito que vocês anotassem isso, para vocês meditarem isso. Foi a primeira leitura de segunda-feira do dia 23. Está no livro de Levítico. Quando Deus Pai fala com Moisés assim: Moisés, fala para a comunidade dos filhos de Israel: sede santos, porque eu, o vosso Senhor, sou santo. E é tão interessante que a gente entende a santidade de uma forma muito errada. Eu sendo, dependendo da minha profissão, então se você é decorador, arquiteto, médico, engenheiro, seja o que você optou por ser, você não pode dar isso para o seu filho, ok? Você não pode fazer seu filho ser isso. Você pode orientar, mas você não dá para o seu filho essa profissão, a não ser que ele caminhe nesse sentido. Quando a gente foi batizado, a gente recebeu de Deus a santidade. A santidade é dom, só que nós guardamos ela, escondemos ela, e a gente não trabalha isso. Sede santos, porque eu sou santo. Então nós precisamos de pensar nisso aqui. É cada frase que ele fala: não furteis, nem digais mentira, nem vos enganeis uns aos outros. E Tiago fala: se você é cristão, está dentro da igreja, mas fala mal de alguém, eu lamento, mas você não é cristão. Compreendem quando eu falo de uma conversão mais profunda? Eu estou falando de uma mudança radical de vida. Eu estou falando que nós precisamos de verdade de viver as coisas de Deus. Então quando a gente fala, vou fazer jejum de quê? Que é uma das armas que a igreja nos confere. Não faça jejum só de comida, como diz o Papa. A questão não é o que entra, é o que sai. Então faça jejum das suas palavras mais ríspidas, das más intenções, da maldade que está na língua, na maldade dos pensamentos, dos sentimentos. Vão fazer de verdade uma purificação. De verdade vão pegar, porque Deus, Ele tem um poder não só regenerador. Fala com Ele: Senhor, eu quero um novo coração. Não quero um reparo, eu quero que o Senhor me dê um coração novo. Eu quero de verdade ser cristã, porque às vezes nós somos o único evangelho que o povo ainda lê, no mundo onde ninguém conhece mais a palavra. Então quero que vocês leiam o Levítico todo, que ele fala: não jureis falso por meu nome. O dia inteiro o povo fala: juro por Deus. Nós perdemos a dimensão do temor, profanando o nome do Senhor teu Deus. E ele fala: eu sou o Senhor. Não pratiques extorsão, não explores o teu próximo, nem pratiques extorsão contra ele. Não retenhas a quantia diária do assalariado até o dia seguinte. Gente, essas coisas são tão sérias, mas tão sérias, porque fala: não, Filó, não roubo, que é um dos mandamentos da lei de Deus. Mas se você não paga o seu funcionário direito, ou não faz as coisas como Jesus falou, você está pecando contra o mandamento. Então é por isso, quando ele fala: volta para mim, converte o teu coração. Eu quero que vocês leiam Levítico 19, capítulo 19, versículo de 1 a 2 e depois de 11 a 18. Leiam e pensa na sua vida diante do Levítico, aonde cada coisa que ele fala, eu sou o Senhor. Não cometas injustiça, não sejas maldizente, não conspires, não calunie, não fale mal de ninguém. Não fale, guarda a língua, como diz Tiago. E depois a outra coisa que eu quero que vocês leiam é a carta de Tiago.
Como diz Tiago, se você não é capaz de refrear sua língua, você não é capaz de domar seu corpo. Essas coisas são reais, gente. Não podemos fingir que somos cristãos. De verdade nós temos que transparecer o amor e a bondade de um Deus. O nosso comportamento, ele é uma coisa muito séria, porque eu revelo pelas minhas atitudes o Deus que eu creio. Então eu não posso ser um aqui dentro da igreja e o outro ali na esquina, ok? Preste atenção nisso. A riqueza da leitura para nós, ela é muito séria. Não tenhas no coração ódio contra o teu irmão. Não procures vingança, não guardes rancor. Ama teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Eu acho que a gente se prepara muito mal para a única coisa certa que nós temos na vida. Qual é? Qual é, gente? O que vai acontecer no momento que eu acabar de olhar alguém olhar meu coração e falar assim, morreu? O que vai acontecer? Naquele momento eu estou aonde? Diante dele. Nós vamos apresentar a nossa vida. A gente brinca com isso. Essa era a coisa mais séria que eu tenho que me preocupar, é como é que eu vou chegar lá. E Jesus fala assim, sabe por que vocês não preocupam com a sua alma? Ele fala, porque vocês não a veem. Então a quaresma é esse período que eu estou aqui provocando vocês. Que quando Joel fala, que Deus Pai fala, volta para mim de todo o vosso coração, você fala, meu vizinho está precisando de conversão. Não, sou eu mesmo que estou precisando de conversão. A conversão é para mim, o chamado de Deus é para mim. Hoje, agora, convertei-vos. Isso é um processo, porque a conversão é lenta. Por que ela é lenta? Porque ela não depende de mim somente. A conversão é dom de Deus. Só Deus nos converte. Por mais esforço que eu faça, eu não consigo. Porque a nossa vida espiritual é o encontro da liberdade com a graça. Então eu tenho que falar com Jesus, Senhor, eu quero me converter. Eu quero de verdade ter um coração que o Senhor possa habitar. Eu quero de verdade ser morada. Então me ajuda. Então o encontro você pediu é a liberdade, você pediu, e a graça que te permite fazer isso. Me ajuda a fazer um jejum que agrade o Senhor. Não é deixar de fumar, deixar de comer carne, nada de bobagem. Largar de fumar é bom para você. Largar de comer carne só vai ter sentido se você pegar tudo que você ia comer e levar para os asilos, para os orfanatos. Aí pode agradar o coração de Deus. Fora isso não. Para de fingir para você mesmo que está no caminho. As coisas não são brincadeiras, de Deus não se zomba. Prestem atenção. Em vez de a gente ficar preocupado na semana, no tempo da quaresma, de saber aonde vamos passar a Semana Santa. Semana Santa é aqui dentro da igreja de joelho, por ter direito à eternidade. É de joelho, não é para passear não. Cristão não passeia na Semana Santa não. Passeia só para a igreja, para morar aqui dentro da igreja. E não vamos pagar a Deus o que Ele fez por nós. Então quando a igreja me dá a oração, ela te convida, reze mais, volte na oração, leia a palavra de Deus e se alimente disso. Não reze uma Ave Maria e acha que já está bom, que rezou muito. Se coloque diante dele, aquilo que ele ensina. Fecha a porta do teu quarto e se rasga diante de Deus. Jesus teve 2 momentos tão fortes de oração, que foi lá no deserto, quando ele rezou 40 dias, e aonde ele estava diante do Pai para começar a missão dele. E aonde foi a outra mais pesada? Getsêmani. Naquela oração, daquela solidão, daquela entrega, na certeza de um Deus que é presente. Porque quantos momentos difíceis nós temos, que nós só temos diante de Deus. Quem que fica? Só Ele. Então é preciso que a gente comece a pensar nisso. Eu tenho que ter uma vida de oração mais intensa. Eu não posso só andar rezando. Não, filho, mas eu rezo quando eu estou dirigindo, ok? Mas oração é encontro. Um fala e o outro escuta. Você cala e ele fala. A nossa oração com Deus é um monólogo, né? Eu falo somente, não dá tempo de Deus responder, porque eu não me calo. Nós temos que reservar um tempo para Ele. Nós temos que silenciar. Isso é vital para nós. A oração, ela é vital. Ela é o motor do mundo. A oração que nos impulsiona. A oração que mantém viva a esperança. Nós não podemos abrir mão da oração na nossa vida. É a forma que eu tenho de conversar com meu Pai. É onde eu posso colocar para Ele as minhas necessidades, minha tristeza, minha angústia, a minha alegria. Onde eu converso com o único que resolve. O resto te atrapalha. Deus é o único que resolve.
E a igreja te pede também a prática da esmola, que na verdade a gente precisa treinar a começar a olhar para o outro, né? Que é seu irmão. Como é que eu posso ficar bem se eu sei que ela está precisando de alguma coisa, se ela é minha irmã? O que São João fala sobre isso? O que ele fala? Vixe Maria, até o fim da quaresma nós vamos estar bom na assunto. Ele fala: como é que eu sei que como que eu posso estar do seu lado, saber que você tem uma necessidade e o meu coração não se mexe? É sinal de que o amor de Deus não está em mim. Porque o amor de Deus, ele se compadece. Deus se compadece de nós. Então quando eu ajudo o outro, eu sou exatamente um emissário, eu sou um atravessador, eu sou aquele que ajuda o outro por causa dele. Eu sou só a extensão da misericórdia dele por causa dele. Falo, eu sou o braço de Deus para chegar no meu irmão, mas é Deus que é misericordioso com ele. Compreendem? E está escrito na palavra de Deus que a caridade, ela apaga milhares de pecados. Vamos começar a olhar para o outro. A nossa grande dificuldade desse mundo, o grande treino desse mundo é aprender a amar a Deus acima de todas as coisas. Nós temos muitos deuses dentro de nós, até ter o Deus absoluto. E temos que aprender a olhar uns aos outros. Somos irmãos. Então, a igreja nos ajuda nessa época com a oração, com o jejum e com a caridade. Os três andam juntos. Um nutre o outro. Como é que eu amo a Deus que me amou primeiro? Aprendendo a amá-lo. Nosso coração vai sendo mexido para conhecê-lo, para amá-lo. Então eu passo a amar a Deus. E como é que eu posso corresponder a esse amor de Deus? Amando meu irmão, cuidando do meu irmão, cuidando daquele que está perto de mim. Nós temos que estar atentos uns com os outros, mas é de verdade, não é mais ou menos não. Eu tenho que me comprometer com a vida do outro, é de verdade. Então se isso não mexer comigo, se esse período dos 40 dias não me colocar de verdade nu, diante de mim mesmo, pegar as palavras, pega essas leituras que eu falei com vocês, que é Levítico e a carta de Tiago, e se olhe diante daquilo que ele está falando, e fala: Senhor, eu preciso melhorar isso. Aí sim nós vamos ter uma conversão. Aí sim, nós vamos converter até na hora da morte, né? É um processo lento. Mas vamos pedir a Jesus essa graça. Fala: me ajude de verdade. Eu não quero ter uma vida de cristão de aparência. Eu quero de verdade ser cristã, porque aliás eu não sei nem que dia que o Senhor me chama. Eu quero de verdade estar pronta para nos encontrarmos. Eu quero de verdade cumprir o que o Senhor pede. Mas eu quero viver uma quaresma de um jeito diferente. Entender que eu tenho um caminho, e esse caminho só vai trabalhar comigo até o final, até a sexta-feira santa, até o domingo da ressurreição. Como é que eu tenho que ressuscitar, eu tenho que sair diferente. O que em mim morre? O que em mim renasce? O que em mim é transformado? Que coração eu passo a ter? Que olhar eu passo a ter no mundo? Porque a gente é tão cego, não enxerga nem o óbvio. Me ajuda, Senhor. É para isso que eu estou aqui hoje, só para provocar vocês. Porque a quaresma é para isso, é para a gente ser provocado. É para a gente se perguntar aonde eu estou. Como que eu tenho caminhado na minha vida espiritual? Como que eu posso ser cristã e continuar indo na missa só domingo? Vou morrer falando isso com vocês. Porque eu, de verdade, eu acho lamentável a gente não estar lotando as igrejas todos os dias. Acho lamentável. Eu acho lamentável a gente querer alimentar uma vez por semana. Eu acho lamentável. É porque de verdade, eu tenho certeza, nós não cremos que Ele está aqui vivo aqui agora. E que quando eu recebo Jesus, eu recebo corpo, sangue, alma e divindade. E que todo alimento que eu como, a gente que absorve. Mas quando eu recebo Jesus, é Ele que me absorve. Porque na verdade todo o trabalho, toda a obra de Deus, toda a obra de Jesus é continuar a obra em nós. Todos nós seremos transformados. Mas quanto mais eu chegar perto dele, mais chance eu tenho de ser transformada. Mas uma vez por semana, Filomena, não dá tempo. Oh, a gente acha condição para fazer tudo. Mas para ir à igreja, aqui em Belo Horizonte tem missa todos os horários, qualquer lugar. Mas a gente não busca por isso, porque de verdade nós não entendemos até hoje o que é missa. Então a gente vive a nossa caminhada espiritual, gente, sem investimento.
porque eu tenho que cuidar daquilo que eu vou viver eternamente, não é não? A gente inverte. As preocupações, os nossos objetivos nos tiram do foco, que é Jesus. Então o dia inteiro eu preciso voltar, porque o dia inteiro eu sou tentada a tirar Deus de lado e viver o mundo. Esquece, nós estamos aqui, inseridos aqui, mas não pertencemos aqui. A razão da nossa vida é Jesus, deveria ser. Então ele deveria ser minha maior preocupação. Eu tenho que pensar nele o dia inteiro, mas é mentira que a gente não faz isso. Compreende porque eu estou provocando vocês hoje? É para provocar mesmo, é para falar, sai da mesmice, deixa de ser esse católico de final de semana. É preciso colocar uma igreja que pegue fogo no mundo. É preciso de verdade a sua atitude como cristão incomodar as pessoas. Você não precisa nem falar o evangelho, a pessoa vai olhar na sua vida e falar, tem um trem diferente. Mas enquanto a gente vier parecendo água de chuchu, essa fé morna, qualquer coisa nos derruba. Quando Jesus rezou, ele venceu o tentador por causa da oração. E hoje a gente é derrubado porque a gente não tem vida de oração. Então a gente não se sustenta. Qualquer coisa nos apavora, qualquer coisa nos coloca desesperados. Esquecemos quem nunca nos abandonou. Mas se a gente não tiver um treinamento, não caminhamos. Hoje, de verdade, eu vim para provocar, para que vocês possam se sacudir, sair do estado que vocês estão e falar, se ele me chamar hoje, se eu não abrir meus olhos amanhã, qual o estado da minha alma para estar diante de Deus? É sério isso. Isso não é uma brincadeira. A vida espiritual não é uma brincadeira, ela é uma realidade. E o que Jesus fez por nós não é um conto de fadas, é real. É preciso que a gente desperte. E se nós como cristãos não temos amor a isso, se não despertamos para isso, quem terá? Quem terá? Somos nós que temos que ajudar os nossos irmãos a descobrirem a doçura de um Deus que nos ama. Porque tudo isso ele fez por amor. Esse amor que nos constrange. Esse amor que é o maior amor que você vai conhecer na sua vida. Um amor que jamais irá te trair. Um amor que jamais irá te decepcionar. Então se a gente não tem certeza disso, não vive isso, como é que eu posso contagiar alguém com esse amor? Eu só posso contagiar alguém se eu consigo viver isso. Nós, na verdade, essa correria do mundo nos fez esquecer a aventura espetacular que Jesus nos chama para viver com Ele. Nós perdemos essa dimensão. Nós perdemos a dimensão do que é viver e caminhar ao lado de um Deus vivo. Perdemos essa noção. Então, para poder encerrar, eu estou esperando meu book aqui abrir, que eu deixei uma oração aqui para a gente encerrar, que foi escrito por esses grandes santos da igreja, esses grandes homens, né, que chegaram longe demais, e trazer para vocês hoje, né, uma outra devoção, que talvez, não sei se vocês conhecem, mas eu vou passar aqui para vocês. Deixa eu só rezar isso aqui com vocês e pedir a Nossa Senhora que seja a nossa companheira, né? Ela é mãe. E toda a missão de Nossa Senhora foi levar os filhos a Deus. Ela levou todos a Jesus. Pedir a ela, né, que nos ajude a de verdade viver para Deus, né? Ela, de verdade, Nossa Senhora encaminhou todos os filhos dela. Ela encaminha todos os filhos a Deus. Quem coloca isso aqui para nós é São João Crisóstomo. Já leram alguma coisa dele? Precisam buscar por pessoas que estudaram demais. E ele fala, adorna, sobre a quaresma ele fala, adorna a tua casa que ele está falando é qual? É o nosso coração, ok? Somos nós. Adorna a tua casa de modéstia e humildade, mediante a prática da oração. Torna maravilhosa a tua habitação com a luz da justiça. Ornamenta as suas paredes com as boas obras, como um verniz de ouro puro. E no lugar dos muros e das pedras preciosas, coloca a fé e a magnanimidade sobrenatural,
pondo acima de todas as coisas, no auge de tudo, a oração como decoração de todo o conjunto. Assim preparas uma morada digna do Senhor, assim o recebes numa mansão maravilhosa. Ele conceder-te-á transformar a tua alma em templo da sua presença. Amém. Que no final dessa quaresma, que a gente possa ter essa graça de ter a nossa alma transformada no templo que será a presença de um Deus vivo em nós. Que assim seja. Hoje eu vim trazer para vocês uma nova devoção, quer dizer, uma devoção antiga, já tem mais de um século, mas eu não sei quem de vocês já conhece, que é Nossa Senhora das Lágrimas. Quem aqui já rezou esse terço e conhece essa história? Pouca gente. Então, na verdade, essa história, essa aparição foi em 1926, aqui em Campinas. Aqui em Campinas. Jesus aparece para uma freira, irmã Amália, e ela tem todos os estigmas de Jesus, até o joelho, onde ele caiu, machucou, ela tinha ferido. Ela sangrava 24 horas. Então vocês vão ter oportunidade de ler, umas coisinhas estão aqui. O livro, o devocionário, está aí pertinho. É o menorzinho. Então, este livro aqui da irmã Amália, ele é uma riqueza, uma riqueza. Esse livro aqui, isso aqui é ela, isso aqui é o livro das aparições, das conversas, tudo está marcado aqui, porque as conversas dela com Jesus, que Jesus fala, né? Então, eu trouxe para vocês, tudo bem resumido, né? Para que vocês entendam, por que eu trouxe esse texto para vocês? Porque ele é extremamente poderoso. Jesus falou assim para a irmã Amália: eu guardei as lágrimas da minha mãe por 20 séculos, quando ela chorou no caminho todo o sofrimento de Jesus. Eu guardei, e eu estou entregando para vocês, e tudo que vocês pedirem pelas lágrimas da minha mãe, eu amorosamente sou obrigada a conceder. Quando a gente descobre uma coisa dessa, a gente tem que ensinar, né? Nós temos que entender. Então, são muitas mensagens, é muita coisa. Uma vez por mês, eu vou trazer para vocês uma mensagem que Jesus falou ou que ela falou. Então tem a parte, por exemplo, que ela fala do Brasil, e ela fala que o Brasil pertence a ela. Então é lindo, tem muitas coisas lindas aqui, mas eu tenho que trazer devagar, porque é muita informação, para que vocês possam guardar. Então eu separei algumas coisas aqui para vocês, pequenas, só para vocês terem uma noção desse título mariano de Nossa Senhora das Lágrimas, que é um desdobramento do mistério das suas 7 dores, que foi relatado nas Sagradas Escrituras. Então, o terço são 7 mistérios com 7 contas, que são as 7 dores dela. Quem ditou esse terço foi Jesus. Então, o terço é curtinho para rezar, porque é homem, né? Então, ele ditou tudo muito prático, né? É verdade, é diferente. Tanto que Nossa Senhora, quando entrega para a Amália, ela fala: o meu filho já ensinou como é que reza. Ela não acrescenta nada. Meu filho já ensinou, né? São lindas, essas conversas são lindas, vale a pena quem quiser ler esse livro, ele é lindo. Então isso foi muito difundido e meditado a partir do século XIII, isso sobre o sofrimento de Nossa Senhora. Os 7 santos fundadores, os servitas e os franciscanos, foram os grandes difusores dessa devoção, que depois se desenvolveu mediante outros títulos, como Nossa Senhora da Soledade, Nossa Senhora do Pranto ou Nossa Senhora da Piedade. A invocação mariana que nós vamos rezar nasceu a partir das experiências místicas. Isso foi devidamente aprovada pela igreja. Ela foi acompanhada por um bispo. Dias antes de aparecer todos os estigmas dela, ela teve 3 dias de febre que os termômetros rompiam. Foi igual Padre Pio, ia mais de 44 graus. O médico acompanhava e ninguém sabia o que estava acontecendo com ela. Essa religiosa que se chamava Irmã Amália, pertencente ao Instituto das Missionárias de Jesus Crucificado. O bispo diocesano e fundador do Instituto da referida religiosa foi Dom Francisco de Campos Barreto. À época das aparições, ele fez todas as diligências necessárias para investigar o caso e aprovou as orações ensinadas por Jesus e Maria, permitindo aos fiéis que rezassem com piedade, porque ela entrava em êxtase. E Jesus começava a falar as coisas para ela. Isso foi aqui em Campinas, hein, gente? Não andamos de nada, né? Fala a verdade.
Irmã Amália, desde muito cedo, começou a ter algumas experiências místicas. Na verdade, ela começou a ter isso na época da primeira comunhão dela, primeira Eucaristia. E ela achava que era normal que todo mundo conversasse com Jesus antes de comungar. Tipo dos santos, né? Ela era uma espanhola, ela nasceu numa cidadezinha da Galiza, no dia 22 de julho de 1901, que foi no dia da festa litúrgica de Santa Maria Madalena, que foi que permaneceu com o mestre no meio das suas dores e sofrimentos na cruz. E foi a mesma coisa que ela fez, né? Então, desde pequenininha que Nossa Senhora e Jesus já falavam com ela, e já tinham falado de alguns sofrimentos, e já tinha falado da missão dela de religiosa. Então foi na década de 30 que ela veio para esse instituto, e foi a partir daí que Jesus conversou com ela, né? E é isso que eu falei com vocês, que Jesus fala: eu sou obrigado amorosamente a conceder tudo que ela me fala, tudo que vocês pedirem. Então é isso, o cerne dessa devoção das lágrimas está naquilo que Nossa Senhora expressou nas bodas de Caná: façam tudo o que ele vos disser. Está no capítulo de João, capítulo 2, versículo 5. Ou seja, ela aponta para Cristo, seu divino Filho. As suas lágrimas são valiosas porque foram derramadas por seu Filho, o homem-Deus, nosso Salvador. Nas muitas comunicações feitas à irmã Amália, Nossa Senhora insistiu várias vezes que o Brasil lhe pertence e que está sempre sob seu manto, e ainda prometeu que as orações que compõem a coroa das lágrimas desse terço teriam uma eficácia muito grande contra as investidas do demônio. A devoção às lágrimas de Nossa Senhora é um itinerário pelos sofrimentos e dores de Jesus e Maria. Então nós somos convidados a suplicar insistentemente o dom da fé e a buscar a nossa própria conversão, confessando os nossos próprios pecados, comungando frequentemente, mantendo a vida regular de oração e buscando em tudo a caridade. Aqui tem como é que reza o terço, nós vamos rezar. E a primeira aparição foi 8 de março de 1930, quando ela estava rezando ajoelhada na capela. Quando Nossa Senhora aparece para ela, ela fala que era uma mulher de uma beleza indescritível que flutuava em sua direção. Fico só imaginando uma cena dessa. E que Nossa Senhora era de uma formosura inexplicável, trajando uma túnica cor de violeta, um manto azul e um véu branco que lhe envolvia o peito, e que a humildade missionária viu descer sorrindo e dela aproximar-se, trazendo nas mãos um terço, e ela chamou de coroa, e cujos grãozinhos brilhavam como o sol e eram brancos como a neve. A Santíssima Virgem entregou o terço à irmã Amália e lhe disse: isso é a coroa das minhas lágrimas, a qual é confiada por meu filho ao seu querido instituto como porção de sua herança. As invocações já foram dadas por meu filho. Ela nem insistiu. Meu filho quer honrar-me de maneira especial por meio de invocações e conceder todas as graças que sejam pedidas pelas minhas lágrimas. Esta coroa produzirá a conversão de muitos pecadores, especialmente os que estão possessos do demônio. Ao Instituto de Jesus Crucificado será reservada uma honra especial, que é a conversão de muitos membros de uma seita ruim para a florida árvore da igreja. Por meio desta coroa, o demônio será derrotado e o poder do inferno será destruído. Arme-se para a grande batalha. E a Santíssima Virgem ainda revelou: todas as graças que forem pedidas por intermédio de minhas lágrimas, meu filho concederá. A minha experiência com esse terço é de emocionar. Essa aparição de Nossa Senhora mostra o quanto há poder em suas lágrimas, o quanto Jesus deseja honrar a Virgem Maria, sua mãe, por causa dos muitos sofrimentos que ela padeceu em sua paixão. Cada lágrima de Nossa Senhora é um tesouro inesgotável de graças que podem ser conquistadas por nós ao rezar sua coroa de lágrimas. Então é esse o terço. Ele é muito simples, vocês vão ver que ele não deve durar 7 minutos, ele é muito rápido, mas vocês vão aproveitar agora, nós vamos rezá-lo. Aqui na lojinha já deve ter, senão vocês podem rezar com o terço comum. Já tem o terço, a coroa, bom, depois que quiser passar lá. E eu vou só contar para vocês aqui o que ela descreve sobre a roupa dela, que ela fala que o manto azul, ao ser contemplado, dará força para os que estão em dificuldade, aos que estão excluídos, aos que sofrem, aos que almejam justiça,
aos penitentes, aos que levam a boa nova do reino de Deus e a todos que entendem que o manto é a promessa de um dia estarmos no céu, porque o próprio manto é Deus, abrigando nossa alma contra as ciladas do inimigo. O véu branco, Maria se colocou como predileta açucena da Santíssima Trindade, que açucena significa pureza, quer dizer literalmente lírio ou flor branca. A humildade leva o homem à pureza e a pureza transforma o homem em anjo. E a túnica roxa expressa o chamado materno de Maria: convertei-vos, voltai a Deus. Na espiritualidade das lágrimas, Maria é contemplada não apenas chorando, mas oferecendo suas lágrimas em união com o sofrimento de Jesus. O roxo recorda que o pecado fere o coração de Deus. O sofrimento pode ser oferecido, a oração pode salvar almas. A cor torna visível a missão espiritual da devoção: reparar, interceder e consolar o coração de Jesus. E Nossa Senhora fala uma coisa que é sobre a postura dela, desses olhos, e quando vocês estiverem sem mais, vocês vão prestar atenção no que eu estou falando para vocês. Ela fala que os olhos inclinados é uma mostra da sua compaixão para a humanidade. E ela fala uma coisa aqui, que nenhum escultor teria capacidade de reproduzir esse olhar. Nossa Senhora das Lágrimas deixou-nos a promessa de que, aonde reinar a sua imagem, onde for introduzida, quem a contemplar com devido respeito e sabedoria estará diante do olhar de Nossa Senhora das Lágrimas, e esse olhar trará muitas graças de alto preço a essa pessoa, conseguindo que ela experimente a proteção consoladora da Mãe do Céu. Então, essa é uma das devoções de Nossa Senhora, das mais lindas, né? Que eu tive a oportunidade de ter contato e falei com o padre que eu gostaria de trazer para vocês aqui, e uma vez por mês trazendo essas mensagens de Nossa Senhora. Ela falou que teria dificuldade dessas mensagens chegar. Vocês imaginam, em 1926, nós estamos em 2026. É um século para as coisas andarem, né? É luta. Mas nós vamos rezar o terço agora. Quem quiser ajoelhar, ajoelhe. Quem quiser ficar sentadinho, pode ficar sentadinho, do jeito que vocês quiserem. Vamos, amor? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Eis-nos aqui aos vossos pés, ó Dulcíssimo Jesus manietado, para vos oferecermos as lágrimas daquela que com tanto amor vos acompanhou no caminho doloroso do Calvário. Fazei, ó bom Mestre, que nós saibamos aproveitar da lição que elas nos dão, para que na terra, realizando a vossa santíssima vontade, possamos um dia no céu vos louvar por toda a eternidade. Aproveita, faça seu pedido. Peça a Jesus aquilo que você mais está precisando. Peça para alguém que você sabe que precisa de uma graça. Peça. Vocês precisam experimentar o que é estar diante de Deus vivo, do poder de intercessão de uma mãe. Peça a Nossa Senhora. No lugar do Pai Nosso, agora a gente vai rezar. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu.
Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra e que mais os ama no céu. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra e que mais os ama no céu. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra e que mais os ama no céu. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra e que mais os ama no céu. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra e que mais os ama no céu. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Agora, aquelas três primeiras contas, como se fossem as três primeiras Ave Marias, a gente repete 3 vezes. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra e que mais vos ama no céu. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra e que mais vos ama no céu. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra e que mais vos ama no céu. Virgem Santíssima e Mãe das Dores, nós os pedimos que junteis as vossas súplicas às nossas, a fim de que Jesus, vosso divino Filho, a quem nos dirigimos em nome das vossas lágrimas de mãe, ouça as nossas preces e nos conceda, com as graças que desejamos, a coroa eterna. Assim seja. Amém. Amém. Por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvai o mundo do erro que o ameaça. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Nesse período que a gente estava preparando, a Denise fez uma música
Foi o padre que fez a música, Denise colocou. Eu só cantei. Só cantou a música de Nossa Senhora, que ainda não tem essa música. Nós estamos escutando tudo de primeira mão. Olha como é que nós somos privilegiados. Aquela que Vamos ficar em pé para cantarmos juntos. Coloca a letra aí. Olha que letra mais bonita, da qual eu peguei da irmã Amália. Vamos cantar juntos. Aquela que tanto amou, em silêncio suportou cada lágrima que derramou. Foi a dor que o céu acolheu, nos deu a coroa da fé. Na batalha ficarmos de pé. É o Cristo com as mãos presas à dor. Olha que lindo. Maria, o terço e o amor. Oh, Virgem tão dolorosa, Mãe do silêncio e da cruz, que teu pranto e o meu clamor chegue a seu filho Jesus. Ó Virgem tão dolorosa, ó Virgem tão dolorosa, Mãe do silêncio e da cruz, que o teu pranto e o meu clamor chegue a seu filho Jesus. Aquela que tanto amou, em silêncio suportou cada lágrima que derramou. Foi a dor que o céu acolheu. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou e que mais vos ama no céu. Ó Virgem tão dolorosa, Mãe do silêncio e da cruz, que o teu pranto e o meu clamor chegue a seu filho Jesus. Ó Virgem tão dolorosa, ó Virgem tão dolorosa, Mãe do silêncio e da cruz, que o teu pranto e o meu clamor chegue ao seu filho Jesus. Nós vamos colocar no YouTube para você aprender. Num dos domingos nós vamos cantar aqui e que você venha para ensinar para toda a comunidade.
que pela intercessão de Nossa Senhora das Lágrimas, que desça sobre todos vós e permaneça para sempre a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Enquanto Deus. vocês vão saindo, Denise vai cantando a música.